Olá, jovens estudantes olímpicos! Sejam muito bem-vindos à nossa 10ª aula do Treinamento para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a OBA, de 2021. Nessa aula, iremos abordar agora a Lua, certo? Nas nossas últimas aulas falamos sobre a Terra, agora vamos falar sobre o nosso satélite natural. E sobre ela falaremos um pouco sobre a sua formação, sobre algumas de suas características, sobre o fenômeno das marés e, por último, o tópico mais importante, que são as fases da Lua. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, daremos início falando um pouco sobre a formação da Lua, certo? Vamos ver qual é a sua origem. Bom, a teoria mais aceita atualmente sobre a formação da Lua diz que ela teria se formado após a colisão da Terra com um corpo celeste chamado Theia, o qual teria um tamanho aproximadamente igual ao de Marte. Os diversos e grandes destroços que teriam se formado pelo impacto teriam, então, se aglomerado ao redor da órbita terrestre, formando um único corpo celeste maior, que damos o nome de Lua. Tudo bem? Então tem uma imagem aqui que eu trouxe da fonte da Universidade Federal de Minas Gerais. Então temos aqui a Terra, tudo bem? E teríamos aqui então o corpo celeste chamado Theia, que possui um tamanho aproximadamente igual ao de Marte. E a teoria é que este corpo celeste teria se colidido com a Terra, tudo bem? E nesta colisão formaram-se vários destroços resultantes desse impacto. Ó. E esses destroços teriam se aglomerado ao redor aqui da Terra, formando uma certa órbita. E todos esses destroços, esse disco de destroços, teria então cada vez mais se acumulado e formado a Lua, devido à gravidade. Tudo bem? Bom, essa é a teoria mais aceita, mas não temos provas suficientes ainda para provar que foi isso. Bom, agora vamos falar um pouco mais sobre a Lua, de fato, algumas de suas características mais importantes, tudo bem? Bom, a Lua, como vocês sabem, é um satélite natural da Terra. Bom, ela possui um diâmetro de aproximadamente 3.474,2 km, uma distância média da Terra à Lua de 382.500 km. Bom, essas informações eu só trouxe aqui por curiosidade mesmo, para ficar mais completo, tá? Mas vocês não precisam, obviamente, guardar essas informações todas aqui. Somente o que eu grifei em amarelo e azul aqui embaixo. Bom, continuando. A Lua orbita a Terra elipticamente, certo? Já vimos o movimento elíptico um pouco. E realizando movimentos de translação e rotação. Aqui tem um fato bastante interessante e que tem uma grande implicação para nós. Vejam, os movimentos de rotação e translação da Lua possuem uma duração de em torno de 27,3 dias terrestres. Ou seja, elas possuem a mesma duração. Isso implica que sempre veremos da Terra o mesmo lado da Lua, sendo o lado que não vemos chamado de lado oculto da Lua. Tudo bem, pessoal? Então, devido à Lua ter o mesmo período translacional e rotacional, nós sempre veremos o mesmo lado dela. Tudo bem? E o outro lado, que nós não conseguimos ver daqui, é chamado de lado oculto. Então, essa seria a imagem que nós vemos daqui da Terra, certo? Bom, ela possui um período sinódico de em torno de 29,5 dias terrestres. Mas o que seria esse período sinódico? Então vamos para aqui embaixo. Vejam, o período sinódico é o tempo necessário para que um corpo dentro do sistema solar, como planetas e satélites naturais que artificiais, retornem para a mesma posição relativa ao Sol como visto por um observador na Terra. Tudo bem? Bom, então o período sinódico é de aproximadamente 29,5 dias terrestres.
A Lua possui um solo acinzentado e com milhares de crateras decorrentes de antigos impactos com asteroides e meteoritos. Podemos até ver aqui na imagem, ó, as diversas crateras que a Lua possui. E o solo acinzentado, obviamente. Bom, e outra informação importante é que a Lua foi visitada por humanos na missão Apollo 11 em 1969 através do foguete Saturn V, ou Saturno V. Bom, acredito que vocês já conhecem essa informação, certo? Ocorreu aí no período da chamada Guerra Fria, na corrida espacial. Tudo bem? E tiveram várias missões da Apollo anteriores a 11, mas essa foi a que teve de fato um sucesso em chegar à Lua. Tudo bem, pessoal? E aqui trouxe outra imagem desse movimento de translação da Lua ao redor da Terra. Então temos aqui seu periélio e seu afélio, que aqui recebem outros nomes. Lembre-se que periélio e afélio nós tínhamos visto na aula sobre a Terra, certo? Aqui, por ser um satélite artificial, damos o nome de perigeu e apogeu. Tudo bem? Então, damos o nome de perigeu ao ponto no qual a Lua se encontra mais próxima da Terra. Perigeu, ponto mais perto, mais próximo. Tudo bem? Que é de aproximadamente 356.500 quilômetros. E damos o nome de apogeu ao ponto ao ponto da órbita da Lua, na qual ela se encontra a uma maior distância em relação à Terra, a distância máxima, que é de aproximadamente 406.700 quilômetros. Bom, tendo dito isto, vamos falar aqui um pouco agora sobre os fenômenos das marés. Bom, os fenômenos das marés, acredito que vocês também já tenham tido um contato, pelo menos uma vez nas suas vidas. Por exemplo, quando vocês foram à praia. Bom, vocês veem que durante certo período do dia, as ondas estão mais afastadas da bancada de areia. Isso ocorre geralmente de manhã, pelo menos aqui em São Paulo, aqui na região litorânea do Brasil. Isso ocorre aproximadamente de manhã. Agora, mas quando vai passando a tarde e chega na noite, vocês veem que o mar, a água do mar vem se aproximando cada vez mais da bancada de areia e vai tomando espaços maiores. Certo, pessoal? Bom, então vamos falar sobre o que causa esse fenômeno. Vejam, as marés são um fenômeno decorrente simultaneamente da atração gravitacional que a Lua possui sobre os mares e dos movimentos terrestres, principalmente movimentos de rotação. Bom, o que ocorre então? Como podemos ver aqui na imagem, temos então que a Lua está mais próxima de um dos lados da Terra, pode ser qualquer um. Então temos aqui. Então, a Lua atrai, devido ao seu campo gravitacional, uma porção dos mares aqui, dessa parte da Terra, tudo bem? Então, as águas que estão aqui, elas são atraídas pelo campo magnético ou pelo campo gravitacional da Lua. Enquanto que do outro lado, do lado oposto, nós temos que a água dessa parte aqui do oceano, ela também fica um pouco mais elevada, certo? Fica com uma maré mais alta, decorrente do movimento de rotação terrestre. Temos aqui a influência da força centrífuga, a força que empurra essa água do mar, vamos dizer assim, um pouco mais para fora, como se ela estivesse querendo escapar do planeta. Tudo bem? Conseguem visualizar isso? Bom, vocês podem pensar nisso, fazendo uma analogia aqui,
como por exemplo um carrossel. Pensem um carrossel numa velocidade bastante elevada e pensem em vocês se segurando em um dos postes, certo? Em um dos cavalos. Se estiver muito rápido, a tendência é que vocês escapem para fora desse carrossel, sendo jogados para fora. Para que isso não ocorra, vocês devem se segurar no poste, certo? É mais ou menos isso que acontece aqui. Devido a um movimento de rotação terrestre, temos que essa parte da água dos oceanos tende a se elevar numa tendência a sair do planeta. Mas essa alta maré é de alguns metros somente, tudo bem? Não é lá tantas coisas assim, grandes proporções. Bom, quando a Lua estiver mais próxima de um lado da Terra, então vemos como temos a imagem aqui, teremos uma alta maré alta desse lado. Então essa maré aqui, ó, se chama alta maré alta. E teremos uma baixa maré alta do lado oposto. Então aqui temos uma maré que é alta também, mas como é menos alta do que essa maré, ela recebe o nome de baixa maré alta. Então temos alta maré alta e a baixa maré alta. Bom, alguns consideram somente como alta maré e baixa maré. Tudo bem? Mas creio que assim fica um pouco melhor de se classificar. Tudo bem? Na verdade, alta maré desses dois lados e baixa maré aqui. Bom, mas vamos falar sobre isso agora. Bom, então temos uma alta maré alta de um lado, uma baixa maré alta do lado oposto e uma maré baixa nos lados adjacentes da Terra. Então seriam esses lados aqui, ó, adjacentes. Tudo bem? A estes lados aqui da Terra. Seriam as marés baixas. Pois como temos uma grande porção das águas sendo atraídas pela Lua de um lado e outras águas querendo, de certo modo, escapar, entre aspas, da Terra de um outro lado, devido ao movimento de rotação terrestre e a força centrífuga, temos então que esta parte aqui fica com um pouco menos de água, o que faz com que a maré se abaixe. Temos uma maré um pouco mais baixa. Tudo bem, pessoal? Bom, então é isso o que ocorre aqui. E só retomando o que eu falei sobre a praia, imagine, por exemplo, num dia de manhã, um dia de sol, no qual não temos a presença ali muito grande da Lua, tudo bem? Por causa disso, a maré é um pouco mais baixa. Mas, conforme vai escurecendo, conforme chega a noite, temos então a Lua vai tomando ali o espaço, vai de certo modo tomando o espaço do Sol e, desse modo, temos uma maré mais alta. Tudo bem, pessoal? Bom, então vamos falar aqui sobre o tópico mais importante da aula de hoje, que é as fases da Lua. As fases da Lua referem-se às diferentes visões que temos da Lua a partir da Terra ao longo de um mês, sendo que o que muda é a fração diária da Lua que vemos refletir luz do Sol. Ou seja, tem certos dias do mês em que vemos a Lua refletindo que vemos parte da Lua refletindo luz solar. Temos outros momentos em que vemos a Lua toda refletindo luz solar. E temos momentos que sequer podemos ver a Lua, pois ela não está refletindo luz nenhuma do Sol, de acordo com a nossa referência aqui da Terra, de acordo com a nossa visão que temos da Terra. Tudo bem? E temos aqui, eu separei as 8 fases principais da Lua. A Lua tem várias fases, se você considerar diferentes posições. Mas trouxe aqui as 8 principais, sendo que as que vocês têm que realmente guardar, pelo menos, são as que estão em amarelo.
Tudo bem? Então vamos lá. A primeira fase seria então aqui a lua nova. Então vamos para a imagem aqui do lado, que é uma imagem da NASA, do Jet Propulsion Laboratory, que é o laboratório de propulsão a jato da Caltech. Bom, temos aqui então a lua nova, tudo bem? Ó, na imagem vocês podem ver que o Sol está incidindo no lado que chamamos de lado oculto da Lua, certo? O lado que não vemos. E do outro lado, não há reflexão nenhuma de luz solar. Então, essa parte da Lua, a nosso ver na Terra, nos parece assim somente escura. Tudo bem? E assim não conseguimos enxergar a Lua. Bom, mas conforme a Lua faz seu movimento de translação ao redor da Terra, ó, ela vai girando assim, ela vai começando a mudar um pouco o modo como ela reflete a luz do Sol com relação aqui a nós na Terra, tudo bem? Então, depois da Lua nova, temos a Lua crescente, pois a Lua vai refletindo cada vez mais luz solar quando vemos aqui da Terra, tudo bem? Depois disso, temos o quarto crescente, que é quando nós vemos da Terra aqui, ó, a Lua é metade escura e metade clara, tudo bem? Depois temos a crescente gibosa, tudo bem? Bom, quando temos aqui uma grande parte da Lua já refletindo luz solar, e podemos ver aqui da Terra, mas ainda temos uma parte aqui que não está refletindo luz. E depois disso, temos a famosa lua cheia. A lua cheia, ó, percebam que ela está de um lado. Percebam o lado em que a lua está aqui, ó, depois da Terra, tudo bem? E ela está refletindo grande parte da luz solar e podemos ver aqui da Terra, ó, ela sim bastante brilhante. Depois disso temos a minguante gibosa, que ela fica assim, ó, vejam. Depois o quarto minguante, que novamente metade da luz está clara e metade escura, vindo aqui da Terra. E depois temos o quarto. Depois temos de fato a lua minguante. Tudo bem? Que é a lua aí cada vez menos refletindo a luz solar em referência a nós aqui da Terra, certo? A nossa visão que temos dela. E então ela vira novamente uma lua nova, reiniciando esse ciclo inteiro aqui. Tudo bem, pessoal? Então, bom, as fases da lua que vocês realmente têm que guardar e que aparecem na OBA, eu nunca vi essas outras aparecerem de fato assim na OBA, são a lua nova, a lua crescente, lua cheia e lua minguante. Se vocês lembrarem pelo menos que ela segue essa sequência aqui, tudo bem? Já estará. Creio que vocês já estarão bem preparados para realizar a prova. Certo, pessoal? Bom, espero que essa aula tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que estarei respondendo. Vejo vocês na próxima aula. Se gostaram do vídeo, deem um joinha, se inscrevam no canal e até mais.